Você sabe por que a igreja silencia os instrumentos durante a quaresma? Você, músico que toca na igreja, preste atenção ao podcast, bem divertido. Olá! Boas-vindas a mais um mergulho profundo. Eu tô super animada hoje porque a nossa investigação é muito curiosa. Ah, com certeza. E é um prazer imenso estar aqui pra gente dissecar esse material juntos. Sim, e para quem nos ouve e curte muito a maneira como os ambientes são construídos para, afetar a gente emocionalmente e psicologicamente, olha, a pauta de hoje oferece um estudo de caso muito rico. É um material bem instigante mesmo. O texto colado, que detalha o que o autor chama de teologia do som na quaresma. Exatamente. E a ideia aqui, gente, não é entrar em questões dogmáticas de religião ou pregar algo. A nossa missão é puramente explorar a genialidade por trás disso, como o silêncio, a moderação e uma curadoria sonora, bastante rigorosa, são usados na prática. Tudo para criar uma atmosfera psicológica de introspecção profunda. E o ponto de partida mais chamativo aqui é que, independentemente de qualquer bagagem de fé de quem acompanha a gente, a estruturação que o texto descreve revela uma compreensão, muito afiada sobre a natureza humana. Sim, total. Porque nós somos seres profundamente sensoriais, O que entra pelos nossos ouvidos ou, de forma ainda mais impactante, o que deixa de entrar, molda o nosso estado de espírito quase que instantaneamente. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque, quando pensamos na quaresma, esse período de 40 dias que antecede a Páscoa, a imagem mais comum na cultura popular é a de um bloco de regras. Sabe, coisas sobre o que comer, o que não fazer. Vira um manual de proibições, Exato, mas a visão proposta pelas nossas fontes vai para outro caminho completamente diferente. A argumentação central é que esse período se trata, na verdade, da construção de uma atmosfera sonora intencional, algo desenhado para levar a mente a um estado de deserto. E para criar esse deserto acústico, a primeira ferramenta que eles usam é uma mudança musical bem dramática. É a transição do tom maior para o tom menor, certo? Isso. E na música ocidental, o tom maior costuma ser aquele associado à alegria, à expansão, ao brilho. Aquela coisa de festa. Exato. Enquanto o tom menor soa mais melancólico, mais fechado, mais contemplativo. O que é fascinante aqui é que essa mudança não é meramente estética. Não é uma escolha aleatória do maestro. De jeito nenhum. Não é uma preferência sazonal de quem rege o coro. A escolha tem uma raiz profundamente estrutural e teológica. E o motivo central para isso introduz a fundação de toda a nossa análise hoje. Que é a mecânica do contraste. Perfeito. O sistema litúrgico usa a moderação musical e o silêncio para gerar uma discrepância sensorial necessária. Sim, porque pensa bem, se a música festiva, os sinos tocando, os grandes hinos de glória estivessem presentes ininterruptamente durante o ano inteiro, o que aconteceria? O cérebro humano simplesmente pararia de registrar a festividade como algo especial. A festa constante viraria apenas a nossa linha de base. Exatamente. A mente humana se adapta muito rápido aos estímulos contínuos, entende? A alegria perpétua e barulhenta, sem nenhuma variação, se tornaria monótona. É aquele famoso fenômeno. Quando tudo é urgente e grandioso, nada mais é urgente ou grandioso. E a consequência direta dessa monotonia seria a perda total do impacto na celebração final. Se não houvesse essa restrição rigorosa nos 40 dias anteriores, a ressurreição na Páscoa, que é o ápice, perderia toda a sua força. Perderia o impacto sensorial. Porque, para que a luz pareça verdadeiramente ofuscante, a gente precisa ter passado um longo período na penumbra. Para que um acorde soe como uma explosão de vida, é necessário ter habitado o silêncio por semanas a fio. É uma espécie de engenharia reversa das emoções. Exato. Aplicada de forma sistemática à acústica do ambiente. E isso nos leva a um dos conceitos que eu achei mais legais no texto. A ideia de um jejum dos ouvidos. Esse termo é ótimo.
É muito bom, porque a palavra jejum é quase sempre associada à alimentação, né? Deixar de comer certos alimentos como um exercício de autodomínio. Isso é uma prática milenar. Mas a liturgia transpõe essa ideia da nutrição física para a nutrição sensorial. O convite é para fechar os ouvidos aos excessos musicais. Em vez de privar o estômago, priva-se a audição. E esse jejum dos ouvidos muda completamente a função da arte dentro daquele espaço. Porque na maior parte do tempo, a música atua como um adorno, um enfeite. Ela serve para embelezar o rito, preencher os grandes espaços com ecos majestosos. Sim. Mas durante esse tempo específico, a música é despida de toda essa ornamentação. Ela deixa de ser a protagonista e passa a ser estritamente um suporte para a oração humilde. E é aí que o tom menor brilha muito, porque ele facilita uma postura que o texto define como metanoia. Metanoia. Esse é um termo que carrega muito peso. O material define isso simplesmente como conversão, mas deixa claro que é um processo de dentro para fora. É uma revisão da própria rota de vida. E a trilha sonora austera é o catalisador perfeito para isso. Com certeza. Agora, então, o que tudo isso significa na prática e de onde vêm essas diretrizes? Porque organizar um jejum dos ouvidos de forma padronizada exige regras claras, não é? Exige um sistema muito bem amarrado. E a sustentação para tudo isso vem de uma base documental surpreendentemente técnica. O material cita 3 referências centrais que regulamentam essa paisagem sonora. Certo. Qual é a primeira? A primeira âncora é a Constituição Sacrosanctum Concilium, no seu capítulo 6. É um documento do mais alto grau de importância. Ela estabelece o princípio inegociável de que a música sacra está intimamente ligada à ação litúrgica. Ou seja, se o período é de penitência, a música obrigatoriamente tem que exprimir penitência. Exatamente. A arte precisa contar a mesma história que o rito. É uma diretriz que impede a desconexão emocional. É como assistir a uma cena super dramática no cinema e, do nada, a trilha sonora virar uma marcha de carnaval. A imersão seria quebrada na hora. Uma analogia perfeita. Esse documento garante que o que os olhos veem e o que os ouvidos captam caminhem na mesma direção. A harmonia entre os sentidos é levada a sério. E qual é a segunda referência? A segunda é apontada como o documento-chave. É a Instrução Musicam Sacram de 1967. O número 34 desse documento traz uma orientação primorosa sobre os instrumentos. Eles devem servir única e exclusivamente para sustentar o canto. E o termo exato que a fonte destaca é que se exige uma moderação condizente com a natureza do tempo. Isso. Não é uma proibição punitiva para aniquilar a arte, mas o exercício de temperança. É pedir à música que diminua o próprio volume para que outra coisa possa ser ouvida. Falou tudo. E para não deixar margem a interpretações frouxas, existe a terceira camada, que é a Instrução Geral do Missal Romano, a IGMR. O número 313, não é? Sim, e ele é bastante taxativo. Extremamente direto. A IGMR decreta que o uso de órgãos e outros instrumentos é permitido apenas para o sustento do canto na quaresma. O instrumento perde a permissão para introduções longas ou solos virtuosos. A grandiosidade tecnológica do órgão se curva à fragilidade da voz humana. Nossa. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Nós cobrimos a fundação teórica, mas traduzindo isso para a experiência física, o que realmente muda no som? Vamos à lista prática. As fontes listam mudanças litúrgico-musicais bem específicas. A primeira é o que acabamos de falar, a contenção dos instrumentos. Eles passam a agir de forma quase invisível. A recomendação prática é que toquem apenas para evitar que o canto desafine. O ambiente força as pessoas a ouvirem as próprias vozes. O som ganha uma crueza que remete à vulnerabilidade humana. E na sequência dessa crueza, a segunda mudança é um choque de vocabulário. O aleluia é totalmente suprimido. O jejum do aleluia. Isso mesmo. A palavra desaparece do ambiente durante os 40 dias. Para comunidades acostumadas a repetir a toda semana, esse sumiço cria um atrito psicológico forte. É um lembrete constante de que o deserto ainda precisa ser atravessado. Cultiva uma expectativa imensa. E a terceira alteração prática é o hino de louvor, o glória.
ele também não é cantado, exceto em solenidades bem pontuais. Retirar o glória significa cortar os picos de energia festiva do rito. A celebração fica desprovida desses momentos de euforia musical, forçando a atmosfera a permanecer ancorada na sobriedade. Que nos traz a quarta alteração: a harmonia. Ocorre uma preferência clara por tons menores, tons modais ou pelo canto gregoriano totalmente sem acompanhamento, a capela. E a música modal usa escalas que soam muito mais antigas. Elas não têm aquela resolução óbvia que estamos acostumados. A melodia modal parece flutuar, causando uma sensação de indefinição, de caminhada prolongada. Imagina a acústica de uma igreja grande. Teto alto, reverberação. Quando esse espaço é preenchido só por vozes a capela em tom menor, sem teclado nenhum. É o isolamento acústico materializado, a pura tradução sonora da aridez. Sim. Mas se conectarmos isso a um cenário maior, percebemos que o rigor não é absoluto. Existe uma arquitetura genial aqui. Manter essa tensão por 40 dias seguidos causaria exaustão. E a ideia não é deixar ninguém exausto ou triste pelo simples prazer da tristeza. Exatamente. Por isso existe uma exceção fundamental: um respiro. O quarto domingo da Quaresma, conhecido como Domingo Laetare. Ah, sim. As descrições visuais e sonoras dessa pausa são lindas. A cor litúrgica muda para róseo, as flores podem retornar ao altar de forma contida e o órgão volta a tocar com um pouco mais de vigor. Esse domingo funciona como um alívio de pressão. É um respiro psicológico e espiritual antes da chegada da paixão, que é a fase mais densa. E isso prepara o terreno perfeitamente para o grande clímax sensorial que o texto conclui. O objetivo da música na Quaresma não é deprimir. O objetivo é criar sede. Uma vontade aguda de escutar novamente a harmonia completa. E o ápice dessa teologia do som ocorre na Vigília Pascal. Que é quando o órgão finalmente explode em som após semanas de restrição. Os instrumentos voltam, o aleluia volta, o tom maior volta. O som irrompe e preenche todo o espaço arquitetônico com uma força colossal. O contraste atinge o seu pico absoluto. E o mais incrível é que os sentidos humanos compreendem a mensagem de que a vida venceu a morte muito antes que a razão consiga processá-la. É visceral. O corpo sente a vibração, o instinto assimila o triunfo, a teologia e os textos vêm depois, tentando explicar o que os ouvidos já entenderam no primeiro acorde grandioso. O jejum garantiu o impacto do banquete. Exato. E fazendo a ponte com quem nos escuta. A lição extraída das fontes é sobre o poder universal do contraste na nossa vida cotidiana. A privação intencional de um estímulo, seja som, festa, telas, é o que dá verdadeiro valor ao retorno desse mesmo estímulo. Isso levanta uma questão importante sobre a maneira como vivemos hoje. Porque no mundo moderno estamos constantemente bombardeados por estímulos sonoros. Sim, é notificação, fone de ouvido, música de fundo sem parar. Nós vivemos em um tom maior 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a provocação final é essa. Será que, com essa aversão ao silêncio, nós perdemos a nossa capacidade de sentir aquela explosão de verdadeira alegria? É uma ótima pergunta. Talvez aplicar um pequeno jejum dos ouvidos na nossa própria rotina seja o segredo para voltarmos a escutar a vida com mais clareza. Uma reflexão excelente para encerrarmos. Pensar sobre a trilha sonora ininterrupta das nossas vidas e o que estamos perdendo pelo medo de simplesmente pausar a música. Muito obrigada a quem nos acompanhou nesta análise fantástica de hoje. Fica o convite. Ao desligar este mergulho profundo e tirar os fones de ouvido, abrace o silêncio por alguns minutos. Sinta o ambiente exatamente como ele soa e veja o que esse pequeno jejum revela para você. Até a próxima! Qual é o barulho que mais te impede de rezar hoje? Comenta aqui embaixo e vamos viver esse jejum juntos.